Muito bom dia. Aproveitar esse sábado para conversar um pouquinho com vocês enquanto eu faço o meu aeróbico em jejum, minha caminhadinha em jejum. Aproveitar que eu estou num lugar aparentemente tranquilo e acho que dá para ficar aqui 30 minutinhos conversando com vocês enquanto eu caminho. Pessoal, ontem 3 pacientes antigos falaram comigo sobre condições. Um falou sobre a esposa, o outro falou sobre um familiar e o outro falou sobre um outro familiar. E a pergunta dos 3 foi diferente, mas foi muito comum. Olha só, o primeiro me perguntou assim: Caio, eu tenho um familiar que tem neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo, quando verdadeira, é uma das condições mais excruciantes de dor já conhecidas na literatura científica. Quando verdadeira neuralgia do trigêmeo, o paciente tem que ser acompanhado psicologicamente, porque alguns pacientes com neuralgia do trigêmeo têm ideação suicida do tanto que a dor interfere na qualidade de vida dele. Porém, todo o discurso que eu faço dentro da minha prática clínica, aqui na rede social, com os meus alunos, é o seguinte: não importa o seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, nem importa a sua idade. Nós podemos te ajudar e, caso não possamos te ajudar, sabemos para quem te direcionar para que você obtenha ajuda. Jefferson, você que está online aí, o áudio tá ok? Só para ter certeza aqui que eu estou usando o fone. Bota um legalzinho se estiver ok, por favor. Enfim, nessa brincadeira, por que eu uso esse discurso? Porque esse ano, no início do ano, em janeiro, a gente atendeu uma paciente que tinha o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico foi dado por um clínico da dor, foi confirmado por um neurologista e foi confirmado por um dentista. Maravilha, valeu, Jefferson. E quando eu avaliei ela, qual foi o meu objetivo? Meu objetivo foi identificar se algum movimento no pescoço, no ombro, na torácica alta, na base do crânio ou na articulação temporomandibular estavam bloqueados, isto é, com tamanho de movimento restrito, reproduzindo a dor orofacial concordante dela, pela qual ela se queixa achando que tinha neuralgia do trigêmeo. E aí, por que o pescoço, pessoal? Porque o pescoço tem uma estrutura nervosa chamada gânglio cérvico-trigeminal. E esse gânglio cérvico-trigeminal, ele manda informações nervosas pela distribuição da pele de toda a face, dos músculos de toda a face. Então, às vezes, o paciente tem uma dor irradiada para a face do pescoço sem nunca ter tido dor no pescoço. O paciente pode ter uma dor no pé e nunca ter tido dor na coluna, mas a dor no pé está sendo causada pela coluna. Eu acho que eu vou caminhar ao contrário porque o sol está contra a imagem de vocês, né? Mas enfim, vamos discutindo aqui, até porque esse conteúdo vai pro Spotify depois, então só o áudio que vai importar. Então, a mesma coisa no paciente com dor orofacial que tem a suspeita de neuralgia do trigêmeo. Quando eu avaliei o pescoço dela, eu identifiquei que a rotação para o lado direito e a inclinação para o lado direito, e até eu revisitei a ficha dela ontem, depois da pergunta desse paciente, para ter certeza do que eu estava falando, né? Então a gente encontrou uma rotação direita, e uma inclinação direita reproduzindo a dor orofacial dela. Ela me disse: eu tenho dor constante. Eu coloquei ela deitada na maca. Quando ela deitou na maca, eu perguntei: a dor está presente? E ela falou não. No que ela falou não, eu identifiquei que a dor não era constante. Uma das características da neuralgia do trigêmeo verdadeira é que essa
dor, ela só agrava. Ela varia de intensidade, mas ela não some com repouso. Ela não some com medicação, ela só diminui. E aí, o que a gente fez? A gente colocou um movimento no pescoço e reduziu 30% da dor orofacial dela imediatamente. E aí a gente investigou o pescoço em todas as direções e não encontrou nada. Depois desses 2 bloqueios, né? Aí a gente foi avaliar o ombro e a torácica, a gente não encontrou nada. A gente foi avaliar a ATM e a gente encontrou esse movimento esquisito aqui, ó. Deslocamento lateral. Um lado ia completamente livre, completo e sem dor, e o outro lado, além de estar restrito, reproduzia a dor concordante dela. A dor pela qual ela se queixa foi reproduzida. Então a gente encontrou um bloqueio de movimento também na articulação temporomandibular. A gente colocou um movimento na boca da paciente e esse movimento aumentou, mas não interferiu na intensidade do sintoma. Aí a gente usou uma técnica de terapia manual. Nessa técnica de terapia manual, eu coloco uma luva de nitrilica, coloco a mão dentro da boca da paciente e vou em uma musculatura específica intrabucal, a técnica é por dentro da boca, chamada masseter. E aí, quando a gente foi fazer a inibição dessa musculatura através da técnica manual, a paciente reduziu a intensidade do sintoma 60%. Então, ó, 30% do movimento do pescoço, mais 10% do movimento na TM, e no total 60% de redução da dor somados à terapia manual. O que a gente concluiu disso? Olha, neuralgia do trigêmeo verdadeira, quanto mais a gente mexe, mais o paciente piora. Parece que você tem a mesma distribuição da dor de uma neuralgia do trigêmeo, mas você muda com o movimento. E eu quero saber se isso é duradouro. A gente colocou a paciente para fazer isso por 72 horas. E nessas 72 horas a paciente manteve a melhora de 60%. Quando ela voltou pra gente para seguir o tratamento, a gente fez 6 semanas de tratamento e no total do tratamento ela melhorou 90%, ou seja, não era uma neuralgia do trigêmeo, pelo amor de Deus. Então quando eu falo para vocês que ó, seu diagnóstico não importa, seu tempo de lesão não importa, sua idade não importa, é porque a maioria dos diagnósticos realizados através de exame de imagem, tomografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, tomografia de feixe cônico, enfim, radiografias panorâmicas, a maioria esmagadora desses diagnósticos, eles são falseados quando a gente faz uma avaliação musculoesquelética. Porque a avaliação musculoesquelética é capaz de encontrar um movimento que mude completamente o tamanho da restrição que o paciente tem e a intensidade da dor que o paciente tem. Então não se restringe um diagnóstico, porque o diagnóstico não te define. Agora, você teve o diagnóstico, fez a avaliação musculoesquelética, não foi responsiva à avaliação, simplesmente não tem motivo para você continuar fazendo essa fisioterapia. Então eu recebo pacientes que já fizeram 60 sessões de fisioterapia. Quando a gente avalia o paciente não respondia mecanicamente, não era tratamento para fisioterapia. E o cara perdeu a vida. A vida eu tô exagerando, né? Mas porra, o cara perdeu olha quanto tempo o cara perdeu? 60 sessões de fisioterapia pelo plano de saúde para um caso que não ia ser resolvido com fisioterapia. Então é uma situação muito complicada, mas muito complicada mesmo. O outro paciente perguntou assim, ó: Caio, minha esposa tá com hernia de disco. A gente já foi, aí citou o nome da instituição aqui da cidade, né? A gente já foi em tal lugar, tal médico atendeu a gente fez uma ressonância magnética e deu lá hernia de disco. Engraçado que a hernia de disco é no mesmo lugar da minha, Caio. E esse paciente que estava falando comigo, ele melhorou com 3 atendimentos. 3 atendimentos, ele ficou praticamente zero de dor, 95% de melhora. E ele falou: será que minha
será que você resolve? Eu falei, calma. Sabe por quê? Apesar de você ter hernia de disco L4 e L5, apesar de sua esposa ter hernia de disco no mesmo lugar, a apresentação clínica da hérnia pode ter 13 tipos diferentes. 13 formas de se manifestar diferentes associadas à hernia de disco. Você lembra como você chegou para mim? Ele falou, lembro. Eu tinha dor principalmente no glúteo. Tinha pouca dor lombar, mas tinha dor principalmente no glúteo. Onde é a dor da sua esposa? Ele falou pra mim, a dor da minha esposa é na perna. Eu falei, veja só. Você percebe? Vocês dois têm hernia de disco. A hernia de disco é no mesmo lugar. Só que você chegou pra mim com dor no glúteo e na lombar. E sua esposa tá com dor na perna. Já é uma possibilidade completamente diferente. Então, eu já te digo, sua esposa tem dor na perna, eu preciso testar ela. Mas a chance de ela melhorar rápido com 3 sessões, como foi o seu caso, é muito difícil. Geralmente o paciente que tem dor na perna e a apresentação clínica da hérnia é uma radiculopatia, o cara melhora em 8, 12 semanas. E depois dessas 8, 12 semanas, o paciente ainda tem que ficar fazendo as tarefas que a gente prescreve por longos períodos, coisa de 6 meses a 1 ano. Porque senão ele deixa a restrição acumular de novo. E outra, esse paciente com dor na perna, ele precisa ser avaliado por um anestesiologista. E a maioria dos pacientes vão para ortopedista. Não é que o ortopedista não seja capaz de fazer isso, não. São capazes. Mas a maioria, pelo menos dos daqui da cidade que eu encaminhei, não fazem esses tipos de procedimento. Então, agora a gente encaminha para um anestésio. Porque o anestésio, ele vai avaliar e vai testar você todo, exatamente como eu faço. E ele vai prescrever um procedimento antes de cogitar uma cirurgia. Que é o que a maioria dos ortopedistas não fazem. A maioria dos ortopedistas, até fisioterapeutas, fazem isso também, viu? Quando vem aquele exame de imagem com a hérnia de disco, eles falam assim, seu caso é cirúrgico. Simples assim. E os anestésios, eles testam o paciente praticamente todo, que nem os fisioterapeutas, para ver se o exame clínico é compatível com o exame de imagem. E na compatibilidade, eles fazem um bloqueio chamado transforaminal. Então, quando eu expliquei isso para o paciente, poxa, verdade. Eu lembrei aqui que eu tenho uma tia que ela teve esse mesmo problema, só que o caso dela não era hérnia. E pelo fato do caso dela não ser hérnia, a gente achou que ia melhorar mais rápido, só que ela demorou 2 anos para melhorar. E olha só que interessante. Quer dizer, não era hérnia e ela demorou 2 anos. Era uma protusão. Por quê, pessoal? Porque o diagnóstico não define a apresentação clínica. Você pode ter uma protusão pequenininha, e sua dor ser excruciante e você ter vontade de se jogar da janela de tanta dor. Você pode ter uma hérnia gigantesca, extradural, comprimindo a raiz nervosa, e você pode não sentir nenhuma dor. Inclusive, se você for aqui embaixo nos meus destaques, na aba artigos, você vai ver um paper que eu mostro uma grávida de 8 meses, com uma espondilolistese severa, que se você olhar a imagem, você fala, ela tá cadeirante. A vértebra tá simplesmente fora do lugar, completamente escorregada. E a paciente não sente nada. Teve o filho normal, voltou normal, continua sem dor. Para você ver que o diagnóstico não define a apresentação clínica do paciente. E aí, o terceiro paciente foi sobre um caso bem complicado. Por que bem complicado? Porque a familiar desse paciente, ela teve um episódio de dor no ombro sem relato de trauma. E a paciente tem 70 anos. Então vamos lá, 70 anos, dor no ombro, sem relato de trauma. E aí ela foi num especialista em ombro aqui da cidade. E o especialista em ombro, para variar, pediu uma ressonância magnética. E o que vocês acham que ia ser encontrado nessa ressonância? O que vocês acham, né?
ela encontrou tendinopatia do supraespinhal, encontrou bursite subacromial, encontrou roturas parciais do manguito rotador e encontrou artrose acromioclavicular. Tudo isso no ombro da senhorinha. E aí a senhorinha com dor no ombro, foi fazer fisioterapia no plano de saúde. Rapaz, segundo ele, acho que é tia dele, ela fez quase 3 meses de fisioterapia. E ela melhorava assim, 20%, depois a dor voltava, 30%, depois a dor voltava. Aí quando voltou no médico, o médico falou, poxa, você fez 3 meses de fisioterapia e não melhorou. A gente tem que operar, tem que reparar esse manguito rotador, tem que fazer a limpeza de fragmentos artroscópica, tem que limpar a articulação para você melhorar. A paciente foi fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, passou 72 horas parecendo que estava nas nuvens, sem dor nenhuma. Pós-operatório, eles fazem profilaxia de trombose, né, venosa profunda. Na maioria dos procedimentos cirúrgicos, em pacientes idosos, eles fazem esse tipo de profilaxia, que é muito indicado. E colocam algum analgésico, porque além da situação que o paciente tem, o paciente sofre um trauma, né, da incisão cirúrgica, e isso dói, rasga o tecido, invade o tecido, faz a incisão, e eles usam alguns analgésicos pós-operatórios. Rapaz, o efeito do analgésico passou, a dor dessa paciente estava pior. Ela voltou no especialista e foi num segundo especialista de ombro. Repetiram o exame de imagem e assim, olhava a imagem, olhava para ela e falava para ela assim, sua cirurgia foi um sucesso, olha como estava antes, olha como está agora, você continua com dor, sua dor é psicológica. Assim, exatamente assim que o paciente falou para mim. Eu falei, realmente, quando um profissional fala isso, ele está completamente, mas completamente, eu te digo aí que ele está no mínimo 20 anos atrás no tempo. Porque se a gente sabe hoje que dor é sensação, emoção e pensamento, como é que a gente presume que um procedimento cirúrgico que vai corrigir a estrutura, que proporciona a sensação, vai melhorar o componente emocional e de pensamento do paciente? E aí você atira pela culatra uma informação dessa, sua dor é psicológica, pronto. A vovozinha começa a achar que ela tá doida, que é envelhecendo, que ninguém acredita que a dor dela é real. Começa a entrar em um ciclo de catastrofização. E os familiares que confiam no médico, né, e numa segunda opinião médica, acham que ela tá inventando. Aí eu falei, olha, eu não posso afirmar nada agora. Eu preciso testá-la. Fale com a lei e marque a consulta. Marcou a consulta, eu vou avaliar ela quarta-feira. Por quê? Porque eu já tive vários pacientes que evoluíram com síndrome de falha cirúrgica. Operavam a coluna, operavam o ombro, operavam o joelho, faziam artroscopia, melhoravam um pouco da dor, passavam um tempo sem dor, sob efeitos de medicação. E quando a medicação passava, a dor voltava exatamente igual e às vezes até pior. E aí, quando a gente avaliava o movimento, por exemplo, de um joelho, o joelho simplesmente não dobrava total, ou não esticava total. Não, tá esticando total, eu tô em pé, os dois joelhos estão retos. Não, o joelho não fica reto quando estica. O joelho vai a recurvato. O joelho não vai a 0 graus, ele vai além de 0 graus quando você testa o movimento passivo. E aí isso é falha de muito profissional que não testa o movimento passivo articular dos pacientes com dor. Às vezes, o paciente tem articulação livre completa sem dor e quando você testa o movimento passivo, a dor concordante aparece. Ou quando você testa o mesmo movimento que o paciente não acha a dor, você coloca um overpressure no final e a dor aparece.
Então é aquela dor concordante ali que você tem que tratar. Vários e vários casos de síndrome de falha cirúrgica, evoluindo com dor depois. A gente encontrava movimentos que melhoravam pacientes. Às vezes é um movimento só, às vezes é um movimento só, às vezes é um conjunto de movimentos. E aí vai depender muito do prazo de como o paciente se apresentar. Então, assim, são 3 casos que eu definitivamente não atendi ainda, que são familiares e conhecidos de pacientes que já foram meus, que já estão de alta e que eles estão confiando que eu possa melhorar esse perfil de apresentação clínica. Por isso eu gosto de deixar muito claro, você precisa ser testado. Não adianta você me contar a sua história aqui no direct, não adianta você me mandar exame de imagem no direct, carregar a recepção, a Alessandra fica doida, recebendo uma porrada de exame de imagem. Olha, o médico disse que eu tenho isso aqui. Cara, médico trata doença, lesão e inflamação. É completamente diferente de tratar o movimento. 95% dos casos de dor são por déficit de movimento. 95%. Quando não é um movimento que resolve rápido, é um conjunto de movimentos que resolve a longo prazo. Então, menos de 5% do total são condições realmente preocupantes, como uma fratura, como uma espondilolistese sintomática, como uma hérnia de disco verdadeira, como uma fibromialgia verdadeira, síndrome dolorosa miofascial verdadeira, porque existe hoje, na minha visão, uma preguiça em se avaliar os pacientes. Além dessa preguiça, existe uma impaciência dos profissionais em achar a solução. Além dessa impaciência, existe uma cultura do fazer. Quantos pacientes? Quantos assim? Uma porrada. Gente, em 7 anos e meio, eu já vi 6.270 e pouquinhas pessoas. A gente fez essa contabilidade essa semana. 6.270 e pouquinhas pessoas diferentes. E existe uma cultura do fazer do terapeuta. Às vezes o terapeuta avalia o paciente e você não tem que fazer nada com ele. Nada. Mas você quer, não sei se sentir útil, não sei se, enfim, não sei qual é o processo psicológico pelo qual a gente passa, que faz parecer que todo paciente, por exemplo, todo paciente, olha a analogia que eu vou fazer. O fisioterapeuta acha que fisioterapia é igual funerária, que todo mundo vai precisar um dia. E aí o Rodrigo Vasconcelos falou isso numa palestra, eu gravei, nunca mais esqueci. Que o paciente é que nem funerária, que sempre vai precisar de fisioterapia um dia, porque um dia a gente vai morrer e vai precisar de uma funerária, né? De um caixão. Não, o paciente não é assim. Às vezes o paciente não precisa de nada. Muito paciente chega pra mim e eu avalio que o paciente de crossfit, puta que pariu, paciente de crossfit chega morrendo de dor. Qual é o seu volume de treino? 6 vezes a semana. 6 vezes a semana, então você só descansa domingo? Às vezes não descansa domingo não, porque eu vou correr. Beleza. No mês assim, você descansa quantos dias? Rapaz, eu vou nadar num final de semana, tal. Essa semana nadei com minha esposa. Cara, isso aí não é lazer, pô. Isso aí não é diversão, isso aí não é treinamento, isso aí é excesso. Aí você avalia todos os movimentos livres, completos, dolorosos, com pressão extra, livres, completos, sem dor, com pressão extra. O cara tem uma dor lombar, mas que não se manifesta nos testes. Tem uma dor cervical, uma dor no ombro, uma dor no joelho. E aí você vê o volume de treinamento absurdo. Aí eu falo, nego, você não precisa de tratamento. Como assim, cara? Eu tenho dor que não sei o quê. Nego, você precisa fazer um day off a cada 7 dias. Mas não tem como, que não sei o que agora vai ter o RX, vai ter o Arena Challenge, vai ter... Amigo, olha só, eu não quero ganhar seu dinheiro assim. Eu podia te dizer aqui, não, vamos fazer uma liberação miofascial, vamos fazer uma ventosinha, vamos fazer uma manipulaçãozinha, vamos fazer uma osteopatiazinha, uma acupunturazinha para acelerar a sua recuperação. Só que quando eu vou para a ciência, eu me frustro. Por que eu me frustro? Porque quando a gente compara todas essas intervenções que Deus e o mundo te promete que vai acelerar a sua recuperação através de enzimas de creatinoquinase, fosfocreatinoquinase, ureia,
proteína C reativa, vários marcadores enzimáticos que a fisiologia esportiva usa para mensurar esforço, além da sua percepção subjetiva. Quando a gente pega esse paciente, coloca um day off e compara, cara, nada supera o day off. Então tem paciente que eu brigo, velho, sua dor não é mecânica, sua dor é por um problema na relação de capacidade e demanda. Seu corpo não está preparado para fazer 12 treinos semanais. Tem paciente meu de CrossFit que treina 12 vezes na semana, pô. Eu atendo o pessoal do triatlon. Tem uma galera que treina 12 vezes por semana, pô. Então, às vezes eu falo pra ele, ó, você vai fazer 2 day offs. Você vai ficar sábado e domingo sem fazer nada. E você vai me mandar uma mensagem 7 horas da manhã de segunda-feira, me falando como é que sua dor tá. Milagrosamente, a dor desaparece. Porque o cara tá treinando mais do que o corpo pode. Caio, como é que eu respeito isso? Olha, não é minha área. Eu estudei muito isso. Por quê? Eu ganhei uma pós-graduação no INAD, né? As faculdades têm o MEC tem uma avaliação das faculdades para dar nota de 1 a 5 estrelas, né? Para a faculdade que você cursa. E aí os coordenadores dessa faculdade vão selecionando, entre aspas, né? Aí eu vou me gabar um pouquinho. Vão selecionando os melhores alunos para fazer essa prova. E aí eu fui um dos selecionados. Foi 2013. Eu fiz o INAD pela Unime. E aí eu tirei a maior nota do INAD. E a Unime me deu 100% de bolsa numa pós-graduação chamada Avaliação Motivacional, Biomecânica e Prescrição do Exercício. E um dos módulos, três dos módulos dessa pós-graduação foram de Fisiologia do Exercício. Essa pós era livre, era livre para fisioterapeutas e educadores físicos. E 3 dos módulos eram de Fisiologia do Exercício, Desempenho Esportivo. E aí eu tive que ler Periodização de Treinamento de Tudor Bompa, uma experiência de Cuba. Cuba, para quem não sabe, é um dos maiores centros mundiais de treinamento atlético. E eu tive que ler o Fisiologia do Exercício de McArdle. Então são bíblias de cabeceira para quem está nessa área de desempenho esportivo, para educadores físicos. Então, assim, eu não tenho credencial para exercer isso aqui. Por exemplo, não sei se você conhece Fábio Mazzola, um dos instrutores de um método chamado RPG aqui no Brasil. Mazzola é fisioterapeuta, só que ele tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Mazzola mora nos Estados Unidos, até onde eu sei, né? A última vez que eu soube dele foi há 2 anos atrás. Ele morava nos Estados Unidos e ele trabalhava com atletas na área de desempenho esportivo e não tinha essa jurisdição que tem aqui no Brasil, que o fisioterapeuta não pode fazer isso porque aqui tem um educador físico, ou que o educador físico não pode reabilitar porque aqui tem um fisioterapeuta. Não tem isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, o cara não quer saber qual é o seu background. Se você é físico, se você é médico, se você é educador físico, se você é dançarino. O cara quer saber o que você entrega de resultado e como você faz isso ser mensurado. Mas aqui a gente não pode fazer. Enfim, eu estudei muito Fisiologia do Exercício. E as progressões mais seguras de treinamento esportivo com redução de índice de lesão é você evoluir 10% por semana. Caio, como é que eu traduzo isso para o meu paciente que é atleta de CrossFit e que não consegue fazer um day off, meu Deus do céu? Você está treinando, tratando tentativa e erro o cara o tempo todo. Cara, se você começou no CrossFit 3 vezes por semana, você fez um mês 3 vezes por semana. O segundo mês, não tem como você chegar e colocar 6 vezes por semana. Você treinou durante 4 semanas, você vai aumentar 50% a sua demanda? Isso não existe. No segundo mês, você aumenta para 4 vezes por semana. Vê como o seu corpo reage em um mês. Vamos traduzir isso para corrida, atletas de triatlon, ciclismo. Porra, eu pedalo 2 vezes na semana 30 quilômetros. Não tem como na semana que vem
eu querer pedalar 2 vezes na semana 60 quilômetros, eu vou dobrar a minha demanda e o meu corpo não está preparado para isso. Eu tenho que aumentar 10% por semana. Se eu tenho um volume semanal de 60 quilômetros de ciclismo, eu vou colocar 66 quilômetros na segunda semana. Vou colocar mais 10% na terceira semana de volume. Volume de treinamento, que é completamente diferente de intensidade. Se você quer modular a intensidade do treinamento, você tem que procurar um educador físico. Tem que procurar um personal trainer. Um cara que tenha essa habilidade em fisiologia do exercício para mensurar isso aí. Não ficar uma coisa subjetiva, só de boca, sem marcador para você controlar. Entende? Acho que era isso, viu? 32 minutos de aeróbico em jejum. Deu para comentar 3 possíveis casos de tratamento da dor. Neuralgia do trigêmeo, diferenciando se é verdadeira ou falsa. Deu para comentar artrose acromioclavicular no ombro, tendinopatia do ombro, distinguir se é verdadeira ou falsa. E deu para comentar hérnia de disco, né? Distinguir se é verdadeiro ou falso. A gente ainda falou um pouquinho de treinamento esportivo, progressão, retirada de carga. Acho que foi muito interessante. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu tenho recebido alguns directs de fisioterapeutas. Eu vou falar nos stories isso aqui. Tô encerrando aqui. Deixa eu ver quem foi os doidos que ficou aqui na 11 da manhã de um sábado. Leiriane Fernandes, Cláudia Fischer, Patrícia, grande Pati. Obrigado pela audiência aí. Vou pros stories falar isso aqui, tá bom? Até a próxima. Movimento é vida.